Mais uma vez eu saúdo a essa casa de oração, ao povo de Deus que está assistindo, com um bom dia de salvação na paz do Senhor Jesus. E eu estava muito atento a tudo que está ocorrendo no culto. E até o que o capelão Valdinei falou, faz parte daquilo que Deus vem falando comigo. E há uns 2 meses estivemos em visita ao Hospital Brigadeiro, onde fomos visitar o servo de Deus, um irmão no qual eu ainda tenho uma estima muito grande. E o Senhor se achou por bem de recolher o servo de Deus. Estivemos visitando ele no hospital. Eu acho curioso que algumas pessoas, alguns crentes vão para orar. E é como as nossas relações cotidianas. Eu acho que já aconteceu com algum de vocês, numa consulta médica, o médico não olhar nem no seu rosto e ir ali anotando. E você sai daquilo com uma sensação ruim. É como a gente, se não estiver bem, ler o livro de Eclesiastes, que parece que é meio que tira a nossa motivação, porque confronta a realidade da nossa vida. Somos finitos. Eu costumo rir de mim mesmo, eu sou desengonçado, eu ando desengonçado, eu falo desengonçado, eu rio de mim. E às vezes eu me sinto ridículo. Somos isso. O pó que Deus viu alguma coisa importante em nós e colocou algo precioso. E eu fiz uma pergunta para o servo de Deus no Hospital Brigadeiro. Já passou crentes, orou, alguns determinou a cura. E eu me lembro ter perguntado para ele: meu pastor, e a sua fé, como está? Ele se surpreendeu com a pergunta. Surpreende porque alguém se importa, não só com esse meu corpo físico, que somente a minha mãe me acha bonito, ainda bem que tem ela, né? Mas quando estamos ali no finalzinho da nossa existência e todas as pessoas que nós falamos, ela sente que está chegando. Todas as pessoas que nós falamos ali, que já está na ânsia da morte, ou está caminhando ali, ela sente. Ela pode não falar para os seus familiares, para não deixar triste, para não magoar. Outros não querem abordar esse assunto porque não tem maturidade, talvez necessária, que nós todos deveríamos ter para discutir na nossa casa. Porque ainda existem assuntos tabu, né? A gente fala de dinheiro, fala do outro, fala de tanta coisa, mas não para um momento para falar da finitude da nossa vida e de como a gente pode se comportar quando o outro for embora. Deveria ser um assunto mais discutido. E Deus é fiel. Eu vinha vindo pelo caminho e pensando, se eventualmente me der alguma oportunidade
que eu penso? O que eu vou falar? E Deus foi ministrando ao meu coração, está na hora de falarmos sobre aquele grande dia. Porque, irmãos, eu posso ouvir ministrações que me dão um norte para um negócio, me dão um norte para o dia a dia, mas se eu não tiver estrutura para quando chegar o meu dia, eu vou ficar desapontado com Deus. Eu ouvi alguma coisa há alguns anos, e tem gente que pergunta determinados trabalhos que a gente faz, você não tem medo? E a resposta é, talvez não, porque eu não sou digno de morrer pelo Evangelho. Mas eu tenho medo de perder a minha fé naquele momento. Eu tenho medo de naquele momento que o fio de prata vai se rompendo, como disse Salomão em Eclesiastes, e eu sentindo a angústia da morte, Jesus, nesse momento, ele fala: Pai, por que me desamparaste? E nós precisamos estar preparados para, nesse momento, se alegrar e dizer: eu estou indo embora, voltando, aleluia, àquele que me deu vida. E o texto para nossa meditação está no Evangelho de Mateus, capítulo 24. Capítulo 24, a partir do 1. E essa semana fomos ao funeral do servo de Deus. O semblante do servo de Deus estava em paz. E eu só me lembro do que Paulo disse: combati o bom combate, terminei a carreira. E como foi lindo ver os crentes ali, a família chorando, claro, chore, mas os crentes dando bom testemunho do servo de Deus que guardou a fé. Que diz assim a palavra de Deus: e quando Jesus ia saindo do templo, aproximou-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhe disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no monte das oliveiras, chegaram-se a eles os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas, que sinais haverá da vinda e do fim, da tua vinda e do fim do mundo. E Jesus respondendo-lhes, disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e rumores de guerras, e olhai, não vos assusteis, porque é mister que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são princípio de dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Amém.
Eterno e bendito Deus, ajuda-nos, Senhor, a compreender a Tua santíssima vontade nessa manhã. Manhã de domingo, Senhor, no qual o Senhor preparou para nós. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Teu Espírito guie, Senhor, essa ministração em nome de Jesus. Isso eu te peço, Senhor, pelo amor do Teu nome. Amém. Amém. Pode se assentar em nome de Jesus. Essa foi uma verdade que Jesus revelou aos seus. E mensagens escatológicas são difíceis mesmo. Difíceis. E se a gente atentar, a gente ouve muito pouco disso. A gente ouve que vai ser abençoado nisso, naquilo, e é bom. É bom quando Deus fala conosco através da sua palavra e nos dá forças, nos anima. É bom quando o Senhor nos repreende, quando estamos ali caminhando por caminhos que não agradam a Deus. Mas é necessário que estejamos preparados para esses dias. E Jesus, ele alerta 12 homens que se aproximam dele e perguntam o que está acontecendo. Jesus vai dizendo: haverá pestes, guerras. Na história da humanidade sempre houve. Jesus, quando derramaram um vaso de perfume e alguém disse, mas deveria ter vendido e dado aos pobres, Jesus alertou, já havia naquele tempo. Os pobres sempre estarão com vocês. Sempre houve guerra. Quem conhece um pouco da história da humanidade percebe mais também. Todavia, há pouco mais de 30 anos, vem se potencializando isso. E é tão comum a gente ouvir falar de guerra que não nos choca mais. Os noticiários de televisão, principalmente esses, alguns dizem que é sensacionalista, não sei como se pode dizer ou dar uma nomenclatura ou nome a isso. A gente vai ouvindo todos os dias de violência que já não choca mais. Já não choca mais alguém tirar alguma coisa e dar um tiro e uma pessoa, a gente passa, não é nada comigo, não é meu. Houve um acidente de carro, por exemplo, acontece isso comigo. O meu filho tem moto. Olha como a gente vai se acostumando, e Paulo diz: não vos acostumeis. Não se deixe endurecer por essas coisas. O meu filho tem moto, aí eu ouço no noticiário um acidente de moto, aí eu já vou logo, olha o coração, é na Zona Norte, meu filho não está lá. E a gente passa a não dar muita atenção àquilo, porque afinal não é comigo. E o sofrimento humano aumentando cada vez mais. Eu ouvi uma notícia que no ano 2022, 50 mil pessoas tiraram a sua vida nos Estados Unidos. Esse número porque é subnotificado, nem tudo. Eu acredito que seja igual ao Brasil. É subnotificado. Às vezes acontece uma tentativa de suicídio ou suicídio propriamente, não é notificado isso. Ah, mas não é nada comigo mesmo. E fome. O governo federal diz que tantos milhões de pessoas passam fome, ou certo ou errado, eu não sei. Mas não é comigo. A ciência diz que em 2030 não haverá água para todo mundo. Eles procuram reuniões e mais reuniões para tentar sanar essa dificuldade da existência humana, mas também não é comigo, porque a minha despensa está cheia. E eu vou me endurecendo cada vez mais, deixando de se importar com coisa que Jesus nos ensinou como mandamento. Qual é o maior mandamento?
Veja bem como a gente não ama ninguém a não ser nós mesmos. A gente de fato e de verdade não se preocupa com ninguém a não ser nós mesmos. Mas quem coloca esse amor em nosso coração é o Espírito Santo. E precisamos, como essa manhã de oração, a cada dia buscar mais o Espírito Santo, para que esse amor em nós não se esfrie. Pode até não ser conosco, mas envolve alguém que pode ter ido sem salvação. E isso é dever nosso. Guerras, rumores de guerra. E tem alguém pensando em fazer uma guerrinha aqui do nosso lado. Era só na Europa ou no Oriente Médio, mas está aqui, ó, chegando perto de nós. E o que nós vamos fazer? Eu não tenho nada com isso. Estamos percebendo que nós estamos se endurecendo. Jesus disse, vindo o Filho do Homem achará fé na terra. Ah, mas eu estou na igreja. Será que somos de fato a igreja? Será que não estamos nos deixando, irmãos, nos endurecer por causa dessas intercorrências? Será que estamos realmente fazendo aquilo que Jesus falou? Como mandamento, presta atenção, amar a Deus sobre todas as coisas, é mandamento. Ele nos conhece bem. É mais um sinal que evidencia que nós não amamos ninguém. E ao teu próximo, como a ti mesmo. Eu só me importo comigo. Aí Jesus me dá essa ordenança. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo, como a ti mesmo. Mas não é comigo. E queridos, se tem uma coisa que acontece, quem já sentiu a sua vida ameaçada, a gente percebeu isso com a pandemia. Que loucura. O ser humano, quando ele sente a sua vida ameaçada, ele volta ao seu estado primitivo. Eu mato ou morro. Isso é natural. Quem conhece um pouco da mente humana sabe que é assim que funciona. Aí a coisa vai se apertando e Jesus alerta que vai se apertar, que isso é somente princípio de dores. E o que será de nós? Eu posso perguntar para cada um que está aqui, o que será de você? E a gente vê dia a dia acontecendo com a gente, irmão. Alguém bate na nossa porta pedindo alguma coisa, mas por conta de algo que já vem ocorrendo, eu não vou dar dinheiro. Eu julgo por mim mesmo. Estou falando para ir dando dinheiro para todo mundo? Não. Mas esse texto está acontecendo com a gente, o amor de muitos está esfriando. E se somos igreja do Senhor, não devemos nunca deixar isso acontecer com a gente. Eu preciso me importar com meu irmão. Será que você já perguntou, mas de verdade, a gente sauda a paz do Senhor. E a gente está se importando de fato com o nosso irmão, com a nossa irmã. Os casamentos de muitos anos, eu sou muito observador. No começo de casamento, é uma beleza, né? Começo de casamento é a coisa mais linda do mundo. A gente sai para trabalhar, a esposa, meu amor, dá um beijinho. Aí a gente fala assim, eu estou cansado. Aí a esposa, coitado, trabalha tanto, né? Aí vai passando alguns anos, já não tem mais aquele beijinho. Passa mais um tempo, se a gente fala, eu estou cansado, você não era preguiçoso assim. É verdade. Porque a gente vai se acostumando. A gente vai se acostumando com um evangelho que nos vem de uma facilidade que não existe.
A gente vai se acostumando, Jesus está voltando, mas já ouvi tantas vezes isso que eu já não tenho mais a mesma preocupação do começo. Uma igreja vai ser arrebatada, mas eu já ouvi tanto isso. Eu posso continuar acreditando, mas não tem mais o mesmo efeito em mim. O evangelho está mudando? Não, eu estou mudando. Nós, seres humanos, estamos esvaziando. E não é incomum encontrarmos pessoas vazias de tudo. Gente que não acrescenta em nada. Crentes vazios, sem temor, sem responsabilidade com o evangelho, sem responsabilidade com a igreja. E eu louvo a Deus porque eu pedindo ainda a direção, o servo de Deus, durante o louvor, quando ele tem aquela ministração, ele fala sobre isso. Mas é comum a gente ouvir que a gente não se atenta, que Deus está falando conosco nessa manhã. Aleluia, por quê? Aleluia. E eu posso vir aqui a semana que vem e Deus ter tirado uma flor desse jardim. E eu tenho medo quando Deus vai ministrando sobre isso, porque e como o capelão Valdinei disse, Deus com um pincel vai, olha, uma nova história chegando. Olha, uma nova história chegando, e quando tira uma peça, a gente precisa readequar a nossa vida. Glória ao Senhor, aleluia. Jesus, eu não sei em qual lugar dessa fila nós estamos, mas estamos e não tem como trocar com ninguém. Talvez ainda essa semana, aleluia, Jesus, o Senhor recolhe a nossa alma, o nosso corpo desce à sepultura. Glória a Jesus, aleluia. O que temos para apresentar diante de Deus, essa segunda e última chance, aleluia, para moldarmos, aleluia, a nossa vida diante de Deus. E o que estamos fazendo com ela? O que estamos fazendo com aquilo que foi confiado a nós? E eu insisto numa coisa, para talvez a semana que vem, glória ao Senhor, algum desses rostos que estão aqui não estará mais entre nós. Glória a Jesus, glória, Alamanaia, glória a Jesus. Somente dormiremos e nos apresentaremos no último dia. O Senhor requererá de nós, aleluia, ame a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo. E o que eu fiz desse mandamento, se eu só se preocupei comigo? Guerras e rumores de guerras, fome e pestes. E a mídia vende isso ao atacado. A gente vai ouvindo e nem se toca mais. Vai se tornando tão comum que a gente nem percebe que é a palavra de Deus se cumprindo. Não sabemos se tem mais 10 ou 20 ou 30 anos. Não sei. Mas alguém juntou o tesouro. Criou celeiros. Fez seguro funeral. Tem que fazer, é bom. Comprou vários imóveis, investiu na bolsa de valores. Hoje até a televisão vende jogos. E tem crente comprando. Para ganhar um dinheiro. Faz faculdade, é muito bom, vou estudar mais, vou me aperfeiçoar. E não se preocupa com a alma, aí o texto continua dizendo louco. Porque Salomão diz que esse correr também é vaidade. Esse muito se ocupar com as coisas da vida
E a vida hoje nos impõe muito mais atribuição do que no passado. Eu estou chegando perto, o Valdinei sabe disso. Há 100 anos ele precisava cortar a lenha. Não é verdade? Valdinei, o evangelista Valdinei sabe disso. Acender o fogo, tinha que colher um vegetal, um legumes, matar um bicho, colocar no fogo e aquela demora. E mesmo assim, com tudo isso, a gente ainda tinha tempo. Hoje tem equipamentos que eu chego na porta da minha casa, abro a porta abre sozinho, acende a luz acende. Eu quero dimensionar a intensidade da luz, é só falar também. Aí a pessoa diz, eu não tenho tempo, talvez isso não seja mentira, ou não seja mesmo alguém que está falando muito. Porque eu não sei se só acontece comigo, mas a percepção de tempo que a gente tinha há 30 anos não é a mesma de hoje. Mesmo com todas essas facilidades. Carro automático, eu não sabia disso. Eu tenho um irmão que liga o carro de longe com um botãozinho. Oh, glória a Deus, como isso é bom. E a ciência se multiplicará. Aí eu pergunto, Senhor, isso está me afastando do Senhor? Eu não digo as praticidades, mas será que a violência desse mundo não está me brutalecendo? Será que a violência e a falta de amor desse mundo não está me tornando um também e eu não percebo? Será que eu não estou vivendo o encanto de Satanás, achando que eu estou liberto, eu estou somente vivendo sobre encanto? Ou eu ouvi Jesus me chamar à libertação? Porque não temos muito tempo. Eu já tenho 52 e eu sei que eu não vou viver mais 52. A média de vida hoje é o quê? 70 anos? A média. E o que será de mim? Se eu não tiver amor. Posso ter dons e talentos. Se eu não tiver consideração por cada rosto que tem nessa igreja, Paulo diz que eu seria como uma lata. Soa oco. Não provoca transformação nenhuma na vida de ninguém. E vou destruindo a essência de Deus na minha vida. Todos os dias mais um pouquinho. Até que vai chegar o momento que eu não me importo mais. Vai se tornando tão comum que eu ouço louvor. Aí alguém tem coragem de cantar: faça o que quiser de mim, Senhor. Pode tirar tudo que eu tenho e eu vou continuar te adorando. As mentiras santas, que a gente comete. Porque eu confesso, irmãos, eu não estou preparado para que Deus tire agora algumas coisas de mim. Estou falando de mim. Mas no louvor a gente canta que o Senhor tenha misericórdia da nossa alma. Porque isso é somente princípio de dores. E são tantas coisas que nem convém falar na igreja. Tantos escândalos. E ai daquele pelo qual vem o escândalo.
Ai daquele. Mas ninguém vê mesmo. Ninguém se importa. Aí a palavra de Deus diz que os olhos de Deus é como chama de fogo. E uma coisa que é importante, quando a gente adoece aqueles que nos cercam. Quando a gente adoece aqueles que nos cercam. Por isso tantos casais estão se separando. Tantas vidas sendo destruídas. Porque estamos adoecendo. Não nos damos conta disso. E não permitimos o Espírito de Deus trabalhar na nossa vida. E isso é só princípio de dores. Como eu estou diante de Deus. Se é só princípio de dores e já está tão difícil. Quando chegar as dores de parto, sabe o que acontece? Nós vamos negar a nossa fé e viver segundo as tradições do mundo. Se o Senhor nos chamar hoje, o que vamos apresentar diante de Deus? Pai contra filho, filho contra pai, nação contra nação. Mas eu não tenho nada com isso. Amai a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Então eu tenho tudo a ver com isso. Que eu estou fazendo com a minha alma. Irmãos, e voltando a esse estado primitivo, da nossa natureza adâmica, a gente não percebe isso. Não percebe. Eu conheço tantos irmãos que começaram comigo na fé, tinham uma conduta, e lembra do casamento? E hoje tem uma conduta que é lamentável isso. E nós? O que estamos fazendo com os dons e talentos que Deus confiou a nós? Eu agradeço a oportunidade, que o Espírito de Deus continue falando mais ao coração de cada um, em nome do Senhor Jesus. Amém.